Oi, crianças, bom dia! Que coisa boa encontrá-los nessa manhã, né? Vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade que Ele está nos ofertando, nos dando, de viver um dia mais com saúde, com paz, com prosperidade. A gente sabe que se não for pela graça e a misericórdia de Deus, nós não temos essa oportunidade, não é verdade? Por isso nós temos que ser gratos a Deus, agradecer acima de tudo a sua generosidade, o seu amor, né? A sua compaixão para conosco, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E para agradecer muito mais a esse Deus, hoje nós estamos finalizando a atividade do mês, né? Estamos chegando no final do mês de agosto, a nossa última atividade do mês, e já vamos dar início às atividades de setembro. No mês de setembro, nós temos o Dia da Árvore, dia 21 de setembro. Mas nós já estamos estudando os vegetais já há algumas aulas. E nós vamos continuar estudando, falando sobre os vegetais. Então, hoje a nossa atividade é sobre as partes de um vegetal completo, né? O que um vegetal completo tem? Como é formado um vegetal completo? Uma planta, que ela é completa. Quais são as partes que ela tem? Quem sabe dizer? Será que ela só tem raiz? Será que ela só tem caule? Né? E essas partes, elas são importantes por quê? O que é que tem em cada parte dessa? O que é que cada plantinha dessa precisa para se desenvolver? Ou seja, o que é que faz com que nasçam outras plantas, né? Qual é a finalidade do fruto, da flor? Por que é que as plantas dão flores? Então a gente precisa descobrir tudo isso nessa aula de hoje. Então vamos estudar as partes de um vegetal completo? Vamos lá? Bons estudos, preste atenção no vídeo e vamos aprender. Hoje nós vamos continuar falando dos vegetais. Falaremos hoje sobre os vegetais a partir de quê? A partir de um vegetal completo, ou seja, quais são as partes que tem um vegetal completo. Por que eu falo vegetal completo? Porque nós temos vegetais, nós temos plantas que ela não tem todas as partes, né? E algumas dessas plantas apresentam 2, 3 partes e não tem as 5 partes que compõem o vegetal, tá? Então, a partir disso aí, nós vamos conversar hoje sobre esse vegetal completo. Observe aqui uma planta, né? Aqui nós temos o desenho de uma planta, ela tem várias partes, tá bom? Essa parte que fica aqui embaixo, onde você vê que fica dentro da terra, nós chamamos ela de raiz, né? A raiz, ela é a parte da planta por onde a planta absorve, ou seja, ela recebe o seu alimento, tá? Ela recebe o seu alimento. Por exemplo, nós humanos recebemos o nosso alimento através da boca, né? A gente recebe a comida, coloca a comida na boca e aí a comida vai descendo para o estômago, vai percorrendo o nosso corpo. A planta, ela começa a se alimentar a partir da raiz. A partir da raiz, ela recebe água, sais minerais que tem no solo, né? E isso vai fazendo com que a planta vá crescendo para poder ela ficar bem grande, germinar, né? Ter folhas e frutos, né? Dar o alimento. Então, a raiz, ela é responsável também por sustentar a planta no solo. Então, a raiz, ela é responsável por sustentar a planta. Quanto mais uma raiz forte, mais a planta cresce, mais ela se torna uma planta forte. A outra parte que nós temos aqui é o caule, tá? O caule, que muitas pessoas chamam de tronco, essa parte aqui, ó, que nós chamamos de galhos, também são chamadas de caule
ou tronco. É através dessa parte aqui que a planta, ela recebe a sua alimentação, ou seja, ela continua se alimentando. A raiz recebe o alimento, né, a água, e esse alimento é transportado para todas as partes da planta através dos galhos, tá? Através do caule, do tronco, tá? Quanto maior a planta, mais grosso o tronco, mais resistente o tronco, né? E a planta mais bonita, mais firme, mais forte, tá? Então, o caule, ele tem um papel muito importante, que é transportar o alimento para todas as partes da planta. Aqui nós temos as folhas, né? Essa parte verde é chamada folhas, né? As folhas, por você achar assim, mas a planta poderia ficar até sem folhas. Um exemplo, não pode. Por que a planta não pode ficar sem folha? Porque a planta, a folha, ela tem um papel muito importante na planta. Ela recebe a luz do sol. Essa luz do sol recebe, aliás, essa folha, ela recebe essa luz do sol, ela recebe o ar, né, o vento, e ela faz com que a planta transforme o gás carbônico que chega até ela, através do meio ambiente, através do ar, transforme em oxigênio. Então, ela faz essa transformação. A planta, ela vai se transformando, né? Transformando esse ar em um ar bom para respirar. Então, a folha, ela tem um papel muito importante, que é transformar o gás carbônico em oxigênio. As flores também têm um papel importante na planta. Se não tiver flor, a planta, ela só se reproduz se for através dos galhos, tá? A flor, ela é responsável pela reprodução da planta. Onde tem uma florzinha, você pode observar numa planta na sua casa. Ali vai cair aquelas pétalas e vai nascer um fruto. Esse fruto guarda dentro dele a semente e vai reproduzir, ou seja, vai nascer outra planta a partir daquela semente. Então, se não tiver a flor, a plantinha só reproduz através do galho, tá? Então, as flores são os órgãos reprodutores das plantas. E os frutos? Qual é o papel dos frutos na planta? Os frutos, eles guardam as sementes. É um papel muito importante também. Se não tiver o fruto, não tem como guardar semente. Aí seria o que? Um outro processo de germinação da planta, porque ela pode germinar de duas maneiras. Ela pode germinar através do tronco, né, que é através da mudazinha, que você tira o pedacinho lá, o galho da árvore, coloca ela no adubo e ela cresce a raiz a partir dali, ou através da semente, que você coloca a semente no adubo, molha direitinho e ela vai nascendo aí uma outra planta. Então, o fruto, ele é muito importante. Então, para a gente relembrar, quais são as 5 partes da planta? Raiz, caule ou tronco, folhas, flores e fruto. Agora, nós vamos relembrar as partes da planta e vamos depois ligar, identificando cada uma delas. Ó. Raiz, caule, flor, fruto e folhas. Então, vamos ligar cada uma dessas partes, identificando. A raiz, ó, a raiz você liga lá para baixo, né? É onde fica fixando a planta no solo. O caule são os galhos, né? O tronco e os galhos. A flor, o fruto, nesse caso aqui é um pé de pimentão, né?
e ele tem o fruto, que é o pimentão. E as folhas, que tem o papel de transformar o gás carbônico em oxigênio. Lá na atividade de vocês, impressa, vocês vão ter todas essas identificações aqui. Ó, o fruto guarda as sementes, a flor é o órgão reprodutor da planta, dá origem aos frutos. A folha é por ela que as plantas absorvem oxigênio do ar e soltam gás carbônico e água. O caule sustenta os galhos e transporta alimentos para as plantas. E a raiz fixa a planta ao solo e retira da terra água com sais minerais. Descubra as partes e escreva. Fixa a planta no solo, também retira da terra água e sais minerais. Que parte é essa? Você vai escrever aqui juntando os pedacinhos. A tia vai mostrar como é. Rá, o pedacinho Rá. Isso. É a parte que fixa a planta no solo e também retira da terra água e sais minerais. É a raiz. Agora, sustenta os galhos com as folhas, flores e os frutos. É o caule. Você vai escrever aqui nesse espaço. São responsáveis pela reprodução de muitas plantas. São elas que originam os frutos. As flores, você escreve aqui. Contém as sementes que darão origem a outras plantas. São os frutos. Produzem o alimento da planta. São as folhas, né? Que absorve o gás carbônico e libera o oxigênio para o ambiente. Aqui nós vamos conhecer algumas partes da planta, as partes da planta que a gente consome, a gente come como alimento. Por exemplo, as raízes, nós temos a gengibre, aqui nós temos gengibre, nós temos a macaxeira, a mandioca, nós temos a cenoura, que é uma raiz, nós temos o inhame, o rabanete, a batata inglesa, a batata doce, a beterraba, né? E várias outras raízes que a gente consome, né? Os caules que a gente come, ó, nós temos a cana-de-açúcar, nós temos o palmito, que é retirado do bambu ou de uma outra árvore chamada de palmas. O brócolis, nós comemos esse talo dos brócolis aqui, é ótimo. E os talos de aspargos, nas saladas são excelentes. As flores que nós comemos, ó, a couve-flor, essa aqui é uma flor, e nós comemos essas partes aqui, bem cozida. A alcachofra, que também é uma flor, né? Dentro ela guarda um frutozinho lá dentro. O brócolis, nós comemos todas essas partes verdes aqui, que são as flores. E tem também a flor de abóbora, que a gente come no alimento, como comida mesmo. E o hibisco, que a gente usa tanto na alimentação quanto na forma de chás. As folhas que mais a gente consome são, ó, o alface, o coentro, a cebolinha, a selga, o repolho, aí tem o espinafre, o agrião e muitas outras folhas que a gente consome. Os frutos, isso é uma variedade muito grande de frutos, ó, abacaxi, banana, maçã, mamão, uvas, kiwi, laranja, né? E muitas outras frutas, limão, ata, e aí é uma variedade de frutos. Então, todas as partes da planta, elas são comestíveis, só que não são de todas as plantas, né? Algumas são até venenosas, né? Que a gente vai estudar depois, mas as plantas, elas têm as suas partes, a maioria delas, a gente consome como alimento. Agora, nessa atividade aqui, você vai estar lá na sua atividade impressa, você vai fazer o quê? Veja as partes da planta e discute com sua turma para que elas servem. Vocês lembram, né? A raiz, o tronco, o fruto, as folhas e as flores. Para que serve cada uma delas? Converse aí em casa com a mamãe. Depois responda.
quantas frutas há na árvore. Você vai contar quantas frutazinhas, vai pintar, vai deixar bem colorida, bem verde, né? E depois os frutos bem coloridos e vai responder. Esta árvore parece com alguma que você já viu? Qual foi a árvore? Vocês lembram que a gente estudou essa semana? Nós falamos sobre as árvores, as frutas e as árvores, né? As plantas que dão os frutos. Por exemplo, a banana, a bananeira, a maçã, a macieira, né? A manga, a mangueira. Então essa árvore, ela se parece com qual dessas árvores que a gente estudou, né? E aí você vai escrever, tá ok? Então, meus queridos, tenham um bom dia, tenham uma boa aula, que você realmente tenha aprendido algumas coisas. Nas próximas aulas, nós vamos continuar falando sobre as plantas. Ainda temos muitas coisas para falar sobre as plantas. E, com certeza, você vai aprender muito mais. Um grande beijo e até mais!